Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos do local habitual, Rádio Savana 100.2, estamos em direto. E também estamos em direto no Facebook. É um programa que pode acompanhar em diferido nesta rádio aos sábados às 12 e domingo às 21 horas. E também diferido na televisão independente de Moçambique, domingo, terça e quinta às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Cá estamos nós para vermos e olharmos para os temas mais candentes que marcaram esta semana. Absolutamente. Aliás, não faltam os temas semana após semana. Antes disso, vamos olhar para o seu facto de semana. Em Gondola morrem vendedores na berma da estrada. Eu já citei o Machado da Graça várias vezes. Acho que o Machado da Graça uma vez escreveu um livro que disse qualquer coisa como até a garganta ficar rouca. Então, esta questão das mortes nas bermas da estrada é de facto uma questão trágica em todo o nosso país, nas cidades e mesmo nos meios rurais, e parece uma coisa de só menos importância, inclusivamente ao nível da comunicação social. Há um olhar muito populista e muito paternalista em relação a estas questões. Ou seja, há uma grande condescendência em relação às vendas à beira da estrada, porque há essa percepção de que as pessoas precisam de ganhar a vida e, portanto, ganham a vida em qualquer lado, no meio da lixeira, no meio da estrada, no cruzamento, ou seja, em qualquer lado. Então, depois também há aquela argumentação da parte dos vendedores que diz afinal para vendermos aonde? Exatamente. Não, mas em muitos sítios de Moçambique, e sobretudo nas cidades, tem havido algum esforço para construir novos mercados, mas uma parte desses mercados ficam às moscas, porque as pessoas dizem que os compradores não vão ao mercado, só compram na estrada. Ora, bem, não vamos aqui explicar as técnicas e o que é que os vendedores devem fazer para atrair aos seus clientes, mas se fosse essa a lógica, um dia destes temos um mercadinho à porta de cada prédio ou à porta de cada aglomerado de casas, exatamente para se estabelecerem vendas de proximidade. Ora, nós queremos, e essa é a lógica, pelo menos até agora, queremos funcionalidades urbanas, mapeamento urbano, e as zonas comerciais, nomeadamente as zonas de venda dos bazares, também devem ser claramente mapeadas. A questão das vendas é completamente desordenada, e no topo deste desordenamento há também esta grande chacina silenciosa de pessoas nas bermas da estrada, porque cada vez que um caminhão faz uma ultrapassagem perigosa, no caso de Gondola, houve um choque entre dois caminhões. Quem foram os mais lesados? Os vendedores do mercado da Maforga. E, portanto, isto passa despercebido, porque exatamente há como que um encolher de ombros, porque as pessoas têm que fazer o porquê da vida. Ou seja, psicologicamente temos que criar um ambiente por forma a que isto seja desencorajado, que roubar gasolina de um caminhão-tanque não seja algo que mereça a compreensão ou a comiseração das pessoas, porque as pessoas estavam a fazer pela vida, estavam a retirar gasolina de um caminhão-tanque, e depois o Estado teve que indemnizar ou teve que apoiar mais de 100 vítimas desse mesmo roubo de gasolina, porque exatamente as pessoas estão num estado de necessidade, e quem é que pode acudir? O governo. Neste caso não foram 100 pessoas, foram uma dezena de pessoas, entre mortos e feridos, mas são questões que têm que ser
abordadas, têm que ser abordadas todos os dias, até que se crie um clima psicológico negativo que desencoraje este tipo de vendas nas nossas estradas principais, nos nossos bairros e nos nossos centros urbanos. Muito bem, Fernando Lima, hoje é um programa que vamos olhar para a acusação do Ministério Público, isto no contexto do caso das chamadas dívidas ocultas. Vamos olhar também para a inscrição formal de Ossuf Momad como candidato da Renamo, foi depositado no Conselho Constitucional, e também um pouco para o Fundo Soberano. É um debate que já está a ganhar uma outra velocidade. Fernando Lima, a acusação do Ministério Público contra 20 arguidos das chamadas dívidas ocultas, remetida em março na 6ª sessão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. São 120 páginas e nem uma palavra sobre Armando Guebuza, na altura presidente da República, e quando foi ouvido, é preciso lembrar isto, na Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia da República que investigava estas dívidas, disse que se voltasse atrás faria tudo de novo. É um grande mistério este de uma das figuras mais importantes de todo o enredo não ter sido nem visto nem achado. É um mistério, mas leva-nos a outra dedução que me parece fundamental. Este documento de acusação é uma peça jurídica-chave na questão das dívidas ocultas, mas parece mais um documento com um grande enredo político, ou seja, parece mais que os procuradores e quem fez este relatório esteve preocupado com questões de natureza política e menos com questões de natureza legal. Eu explico-me. Há um grande desequilíbrio no documento em relação a cada uma das partes. Há muitos detalhes em relação a determinados arguidos, há quase nenhum detalhes em relação a outros. Há detidos que estão em prisão preventiva. Aliás, há arguidos que estão em prisão preventiva, há outros que não estão, e não obstante os montantes desviados, o nível de envolvimento nestas questões parece grande. Ora, isto é um mistério. O presidente Guebuza é largamente mencionado no sentido, digamos, indireto, no sentido de claramente se mostrar que determinadas pessoas foram presas, foram constituídas arguidas pela sua relação de proximidade com o Presidente da República e, no entanto, o Presidente da República nem sequer foi ouvido neste processo. Portanto, penso que aqui há como que uma teia bem urdida no sentido de haver uma motivação que não é apenas de natureza estritamente legal. E também na acusação está ali, é citada largamente a carta que o Iskandar Safo, o dono da Privivest, escreveu ao próprio, na altura, ou então chefe do Estado. Por exemplo, que é uma evidência muito clara. É muito interessante que no processo haja uma carta de Iskandar Safo, que é o dono da Privinvest, ao presidente Guebuza, portanto, indicando claramente que havia uma ligação entre a empresa que estava a providenciar todos os equipamentos, que recebeu um quinhão enorme dos três empréstimos bancários, e no entanto, esta pessoa, num determinado ponto, como que por magia, parece que desaparece do processo. Então, eu acho que não é inocente a inclusão da carta. E quem diz a carta significa que poderia haver outros documentos. Por exemplo, as fontes ligadas ao processo dizem que, a partir do momento em que houve acesso às contas bancárias sediadas nos Emirados Árabes Unidos,
que foram mapeados outras movimentações. No entanto, neste processo, uma parte das transações via Emirados Árabes são detalhadas, outras não. Por exemplo, o técnico hidráulico de todo o processo. O engenheiro hidráulico. Não, o técnico hidráulico nem sequer teve direito a ser o engenheiro a ser engenheiro. As suas transações parece que também com alguma surpresa não são... Não há nenhum segmento dos 33 milhões de dólares. Entretanto, os outros, o Nhangumel e o outro engenheiro mecânico tiveram todo o rastreio do dinheiro da forma também como foi usado. Isso também é sintomático. E a própria operação de lavagem, portanto, as transações primárias e depois o repassar dos dinheiros das primeiras transações, que é tipicamente uma operação de lavagem. Depois do dinheiro limpo, fazem-se novas aquisições, para estas aquisições também serem aquisições limpas. Inclusive, também se estabelecem diferenças entre dinheiro vivo e dinheiro que foi movimentado através de transações bancárias. Portanto, há muitos, os próprios mistérios da acusação levam-nos a deduzir ou fazer leituras nas entrelinhas desse processo. Mas ele é muito rico em detalhes e mais. Se cruzarmos a informação deste processo com o relatório da Kroll e com a acusação de Nova Iorque, temos uma série de informações de profundidade e que podemos, portanto, ver até onde foi este processo. E também uma questão que já aqui aflorámos e que é importante referenciar é que há a questão das luvas, dos subornos, e há aquilo que são os bens fornecidos pelo projeto, e esta acusação também providencia importantes detalhes sobre isso, nomeadamente sobre os bens, sobre a sobrefaturação dos bens, que aparece em primeira mão no relatório Kroll, depois aparece na acusação de Nova Iorque e agora na acusação da PGR, ou se quisermos do Tribunal Judicial de Maputo. Portanto, questionando-se portanto, onde foram as verbas que eventualmente não foram gastos na aquisição dos bens que ali são referenciados. Por exemplo, num determinado momento, fala-se que foram atrás dos equipamentos de radares que a Proíndicos era suposto de ter em Pemba. Não foi constatado, foram elencadas instalações, mas determinados equipamentos de comunicações e de vigilância não foram encontrados, foram encontrados os barcos. Dos barcos também vem a constatação que a Kroll já tinha feito. Os barcos foram avaliados em 20 milhões de dólares e a Procuradoria acha que eventualmente valeriam 5 milhões cada barco. E depois vêm estas constatações demolidoras, nomeadamente que os barcos não tinham tão poucas capacidades para pescar que foram chumbados pelas autoridades competentes. Não havia pessoal técnico para manejar estes barcos. Os seguros eram extremamente onerosos. A outra questão, e aqui também me quer parecer engenhosa esta construção, a acusação diz claramente que não era
do conhecimento do Conselho Superior de Defesa e Segurança, onde estava o atual presidente, a constituição da MAM e da Ematum, o que corrobora a acusação norte-americana, que acha que isto foi uma operação para delinquir e não havia nenhum plano de pescar, nenhum plano nem de pescas nem de segurança. A outra questão é o papel ridículo que fizeram determinadas entidades sociais chamadas a participar no projeto e que eventualmente não o conheciam, nunca participaram e tomaram conhecimento que as suas empresas estavam envolvidas porque foi conveniente que elas aparecessem lá, nomeadamente a Hemopesca e o IGEP, quer o PCA do IGEP, quer o PCA da Hemopesca, foram chamados a depor e declararam que não tinham conhecimento da participação das entidades de que eles eram responsáveis neste projeto. Portanto, não obstante toda esta arquitetura política, eu diria, com que foi montada esta acusação, ela tem elementos factuais muito valiosos e, mais uma vez, vem dar mais argumentos evidenciando que não era sério este projeto de defesa costeira. Não aparecendo, como não existe nesta acusação, elementos que acusem o que provem que Ndambi Kibuza recebeu esses 33 milhões de dólares, a montanha pode parar um rato. Se for assim, claro, mas a questão que se coloca é a seguinte: se fosse esse o caso, e sabemos das pressões de bastidores em relação a cada um dos arguidos, nomeadamente o filho do Presidente da República, já teriam vindo ao público argumentos convincentes que mostrassem quão inocente é a sua detenção. Ora, isso não aconteceu. A minha suposição, que evidentemente tem alguns elementos recolhidos, é que a Procuradoria tem outros elementos que decidiu não utilizar nesta acusação e que a seu tempo resguardou-se para o julgamento. Exatamente. E também acha que durante o julgamento o presidente, há espaço também, por exemplo, para o presidente Kibuza ser constituído declarante. Absolutamente. Aliás, isso poderá não só acontecer em relação ao processo que decorre em Moçambique, como em relação às outras ações que estão a ocorrer no estrangeiro, porque se vai colocar sempre a questão: quem responde pelas garantias soberanas, quem autorizou, quem tinha conhecimento. Porque no fim do dia terá que haver este esclarecimento se, por exemplo, o ministro Manuel Chang era tão poderoso e tinha uma rédea tão larga que, portanto, tinha esses poderes de decidir acima do Presidente da República, acima do chefe do governo. Não é conhecida nenhuma procuração para a outorga de poderes ao Ministro das Finanças para tomar determinadas decisões e, portanto, é no mínimo estranho que determinadas decisões tenham sido tomadas desta forma. Por exemplo, no documento e na parte concernente ao Banco de Moçambique,
evoca-se, se não me engano, 3 vezes o nome de uma das diretoras do Banco de Moçambique, que terá, portanto, dado o parecer favorável do Banco de Moçambique para tais, em relação a tais operações bancárias. Ora, também sabemos que um diretor no Banco de Moçambique cumpre ordens. O Banco de Moçambique tem um conselho de administração, tem administradores, e sem a anuência dos administradores, do governador, e na altura o banco tinha um governador, sobretudo para tão alto e valor, e um vice-governador, sem a anuência desses responsáveis, nunca uma diretora no Banco de Moçambique teria poderes para assinar essas cartas, e se fosse o caso, teria também sido constituída arguida, e uma das acusações seria exatamente usurpação de funções. de funções, o que não é o caso. E voltando à questão dos arguidos e dos não arguidos, há pessoas que, por terem participado nas operações de branqueamento, foram constituídos arguidos. Há outras pessoas que também sabemos... E uma que está a incomodar os advogados tem a ver com a senhora Neuza Matos, que vendeu imóveis a Renato Matus, e também temos o atual ministro da Defesa, Salvador Mutumuco, que não aparece na acusação, embora também seja apontado como tendo vendido algumas casas a alguns dos arguidos por intermediação dos empresários turcos. São estes artifícios que habitualmente são constituídos e montados exatamente para dissipar quem está por detrás do quê. E, mais uma vez, a acusação é muito sui generis, porque vai atrás de determinados detalhes e depois, noutros detalhes, parece que não conhece. Ora, conhecem-se os nomes das pessoas com quem transacionou o senhor Bruno Langa. Esses nomes já foram tornados públicos. No entanto, na acusação não há esses nomes, incluindo os nomes das empresas turcas que foram utilizadas para se fazerem as transações. Penso que houve bancos turcos que participaram nessas transações, que também são omitidos nesta operação. Portanto, em sede de julgamento, se este caso for a julgamento, porque neste momento há um grande se em relação a muitas questões, estes assuntos têm que ser necessariamente... Há muitas zonas de penumbra. Clarificados. E depois, também, neste tipo de situações, é preciso haver, digamos, um grande controle de toda a operação. E quando digo operação, de todo o processo de julgamento. Quem diz o quê, se há pessoas que estão dispostas a falar, se vai permanecer, digamos, esta paz podre entre todos os intervenientes. E por isso que me parece, como técnica de pressão que a Procuradoria está a utilizar, de manter em cativeiro estas pessoas como forma de as pressionar psicologicamente, não obstante todos estes rumores que a prisão é sumptuosa, que nada se passa na prisão, que as pessoas vão dormir a casa e voltam de madrugada, embora me pareça também um detalhe logístico
bem complicado uma pessoa ir dormir a casa para depois se ter que levantar de madrugada para voltar à cela. Portanto, aqui também há muitas histórias, há muita ficção, ar-condicionados, chaleiras elétricas para os banhos, vídeos, enfim, há muito romance à volta deste caso. Mas é um facto que estas pessoas são poderosas, que movimentam muitas influências fora da prisão, inclusivamente movimentam interesses junto da comunicação social. A comunicação social tem sido muito pressionada para veicular determinadas versões daquilo que, da forma como o processo tem sido conduzido e também da própria forma como estes detidos preventivamente passam o seu dia-a-dia na cadeia. Muito bem, Fernando Lima, tecnicamente a instrução contraditória já terminou, aguardemos pelo despacho de pronúncia. É um caso que vamos continuar a seguir. Agora vamos para um outro tema, a da Renamo. Já foi depositado no Conselho Constitucional a candidatura de Ossuf Momad, o candidato da Renamo, maior partido da oposição. Está completo este quadro das presidenciais, principalmente nos 3 maiores partidos com assentos parlamentares. Fernando Lima, uma corrida a 2 entre o SUF e NUS não seria mais vantajoso para a oposição estar mais próximo da Ponta Vermelha? Ou o MDM, por exemplo, teme, ao não candidatar o seu presidente, confundir o seu eleitorado? Tendo em conta que aparentemente o eleitorado moçambicano vota em linha, vota o presidente e vota também o seu próprio partido. Bem, o eleitorado tem mostrado alguma, digamos, sapiência em termos da maneira de votar, nomeadamente penalizando terceiras forças, que foi isso que aconteceu em 2014. Ou seja, não obstante haver 3 candidatos, Davis Simango foi praticamente ignorado e, portanto, não houve voto útil em Afonso Dhlakama, considerando-se que Afonso Dhlakama seria o único que poderia derrotar o candidato da Frelimo. Portanto, uma corrida a 2 não beneficia a oposição, porque por força da própria geografia eleitoral do país, o candidato da Frelimo tem claramente vantagem. Tem claramente vantagens por motivos que já foram explicados anteriormente. Há províncias que têm uma hegemonia incontestável da Frelimo e do seu candidato, enquanto que nas províncias onde a Renamo é considerada a força dominante, não há este sentido hegemónico. Então, seria importante que aparecessem outros candidatos, que não apenas o candidato do MDM, para baixar, portanto, para partir a direção de voto, nomeadamente para que se conseguisse uma segunda volta. Ora, na minha opinião, e já ouvi, portanto, os especialistas em demografia e em demografia do próprio voto, toda a operação de Gaza, nomeadamente inflacionando os números dos votantes em Gaza, não é apenas uma operação para conseguir mais lugares no Parlamento. É, sobretudo, uma operação à partida para disputar a percentagem eleitoral do candidato da Frelimo. Ora, os presidentes, para as eleições presidenciais, existe um único círculo, que é o círculo nacional. E, portanto,
as percentagens são alcançadas pelo somatório de votos de todo o país. Ora, havendo estes números aparentemente inflacionados de Gaza e também de Cabo Delgado, duas províncias que votam tradicionalmente Frelimo, e isto também claramente são vantagens para o candidato da Frelimo. E, portanto, eu acho que era importante haver vários candidatos da oposição fortes, porque isto, no fim do dia, nunca haverá um candidato forte da oposição que suplante o candidato da Renamo, e isto eventualmente possibilitaria uma segunda volta entre os dois primeiros. com dois candidatos, que seria claramente o candidato da Frelimo e o candidato da Renamo. Aliás, tivemos um pequeno tirocínio em Nampula, em que na segunda volta a Renamo derrotou de forma contundente o candidato da Frelimo, quando não tinha sido este, portanto, quando na primeira volta o candidato da Frelimo estava em vantagem. Exatamente, porque a oposição teve que votar em dois candidatos. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a olhar para as questões eleitorais. Fernando Lima, já foram distribuídos os mandatos, como já vínhamos discutindo. Gaza teve o maior salto, de 13 foi para 22. O tal Frelimilistão, o bastião da Frelimo. Logo a partida, teoricamente, olhando para os resultados anteriores, a Frelimo já meteu 22 deputados no bolso. Esse é digamos, o efeito mais espetacular daquilo que aconteceu no recenseamento. De qualquer forma, e a sociedade civil tem feito uma boa demonstração daquilo que aconteceu. Há muito ainda por explorar nesta situação, porque isto são resultados claramente martelados na Secretaria. E é preciso que o Instituto Nacional de Estatísticas nos venha demonstrar que a província de Gaza é uma província muito particular no respeito às taxas de natalidade, a epidemias, enfim. A população acima de 18 anos é 80%. A média nacional, 45%, 50%. Quando nós, que ao longo destes anos sempre recebemos diversas formações em termos de fazer extrapolações eleitorais, fazermos análises eleitorais a partir de amostras de votação, de sondagens, os dados de Gaza rebentam com todas essas escalas, essas amostras, ou seja, há quase que ali uma população a ser estudada à lupa, porque não corresponde em nenhum aspecto àquilo que são todas as outras províncias, nem em relação às províncias de proximidade, portanto a zona, aquilo que se convencionou chamar como Zona Sul, nem em relação a outras partes do país, e os fenómenos de migração, a taxa de HIV, da HIV-Sida, a migração para Maputo, também para Maputo, não podem explicar esta composição dos grupos populacionais desta província. E
é espantoso como a CNE e o STAI têm a arrogância de vir tentar demonstrar o inenarrável em termos de estatísticas e em termos de fenómeno demográfico em relação à província de Gaza. A CNE diz que esses resultados foram sendo homologados a todos os níveis e apenas na CNE Central não foram votados por consenso, houve 11-5. O Arnamo defendia que estes resultados deviam ser anulados, isso mexia também com a data das eleições. O MDM, apesar de reconhecer problemas, diz que sim, vamos às eleições. Falando nas eleições anteriores, nós tínhamos conflitos pós-eleitorais, pós-votação, pós-eleições. Agora já temos conflitos antes das eleições, vai-se à votação com problemas. O que é que isto sugere para depois das eleições? Bem, para mim, a primeira leitura é que a sociedade civil, porque a sociedade civil teve um papel muito importante nestas questões, esteve melhor preparada para enfrentar os desafios do recenseamento. Claramente, há uma suspeição muito grande em relação à possibilidade de fraude em outubro e os números ainda não são conhecidos, mas facilmente se poderá notar que as organizações da sociedade civil tiveram muito mais dinheiro para trabalhar nestes aspectos do recenseamento do que anterior. Isto mostra também que teremos eleições mais vigiadas de sempre também. Certamente. E o governo também certamente que estará preparado para enfrentar este reto. E quer-me parecer que o governo, antecipando aquilo que poderiam ser situações de maior vigilância, o termo vigilância tem uma determinada conotação no nosso país durante o ato eleitoral, e como o slogan do partido no poder diz, a vitória organiza, a vitória prepara-se, as operações começaram logo no recenseamento. Que é dificultar a acreditação dos observadores. Por exemplo, tivemos 650 observadores que não conseguiram ser credenciados. Então, as dificuldades vão ser por aí também, doutor. Também vão ser por aí, mas uma das coisas que eu penso que aconteceu no recenseamento é que o STAI e a CNE, e quem suporta esta estrutura, e para mim é falacioso dizer-se que o MDM e a RENAM estão presentes, porque em última análise, quando vão a votos, o voto da Frelimo acaba sempre por prevalecer. Eu penso que, a posição dominante nestes dois órgãos não antecipou que a sociedade civil e as suas organizações viradas para as eleições poderiam dar esta resposta técnica muito mais sofisticada. E nós vimos ao longo de todo o processo como as diferentes plataformas da sociedade civil foram dando respostas aos fenómenos do recenseamento e trazendo sempre exemplos muito concretos que não foram rebatidos pelas estruturas técnicas da Comissão Nacional de Eleições, neste caso o próprio STAI. Portanto, digamos que a sociedade civil, e depois dos reveses e de problemas de percurso que aconteceram no passado recente, nomeadamente em relação ao observatório eleitoral, a sociedade civil esteve muito bem preparada no recenseamento. Tanto quanto sei, o reforço
destas organizações está a ser planificado, preparado, organizado para que também em outubro haja um grande monitoramento em relação às eleições. Por exemplo, não me parece que haja muito a fazer em termos de resultados concretos, por exemplo, em relação a Gaza. Aquilo que Gaza vai demonstrar é que haverá muito menos eleitores por deputado do que, por exemplo, na província da Zambésia. Porquê? Porque há a sensação de que uma parte do registro de eleitores em Gaza não é apenas uma questão de se votar, de se meterem jovens abaixo dos 18 anos como eleitores. Há também um sentimento de que há muitos eleitores fantasmas. Ora, havendo ou não eleitores fantasmas, e vimos em processos eleitorais anteriores que determinados distritos são campeões no enchimento de urnas. Majacase, os distritos mais um pouco a norte de Gaza, Chiqualaquala, Mapai, Pafuri, enfim, todos. Então, penso que, por exemplo, uma observação eleitoral muito centrada em Gaza vai dar resultados muito interessantes. E sabemos como a população desta província reage em relação à oposição. Tem havido, provavelmente, das províncias onde se registram tradicionalmente mais incidentes de violência eleitoral por não aceitação, por exemplo, da oposição. Ora, se houver, digamos, uma indicação de que os jornalistas também são inimigos, de que os observadores também eleitorais também são inimigos, então a violência eleitoral que habitualmente tem como alvos a Renamo e o MDM poderão fazer-se sentir em relação a outros elementos envolvidos no processo eleitoral. E já vimos agora neste recenseamento, por exemplo, a hostilidade, isto inclusivamente testemunhado em termos de reportagens televisivas, a hostilidade com que agentes de recenseamento recebiam a imprensa, falavam com a imprensa ou, exatamente, não falavam com a imprensa. Ora, não me parece, e a televisão exerce sempre um grande fascínio sobre toda a gente, que estes jovens não gostassem de falar na televisão. Se não falavam com a televisão, é exatamente porque tinham instruções claras para não falar com a televisão. Ora, isto não está escrito em nenhum manual do recenseamento. Portanto, eu temo que, e sobretudo em Gaza, esta situação se torne mais perigosa devido a essa militância tradicional da província de Gaza. Em sítios tipo Chokwe, Chibuto, por exemplo, ainda há pouco tempo nas autárquicas, numa localidade muito pacífica como o Bilene, foram incendiadas duas sedes partidárias. Eu tenho a certeza que não foi a população do Bilene que decidiu incendiar as sedes partidárias. Essas pessoas foram encorajadas a fazer, a patrocinar este tipo de atos de violência e intolerância eleitoral. Para terminarmos um pouco aqui neste tema, queria que olhássemos um pouco, por exemplo, a cidade de Maputo, que perdeu 3 mandatos, saiu de 16 para 13. A oposição nas últimas eleições tem tido um desempenho notável nesta cidade. A Frelimo tremeu, por exemplo, nas autárquicas de 2013 e em 2018 teve que recorrer a alguns expedientes para afastar candidatos fortes, tipo Venâncio Mondlane. Aqui também podemos ter alguns resultados interessantes. Teremos resultados interessantes, não obstante a minha maior expectativa é a província de Maputo, dado o peso que a Matola tem
dado o peso que a Matola tem na província de Maputo. Mas isso, por exemplo, se a Renamo decidir digitar o António Muxanga como sua cabeça de lista para governador. E não só, Francisco, não esqueçamos que uma parte do voto não é o voto militante na Renamo, é sobretudo o voto antigovernamental, o voto anti-Frelimo. E isso claramente funciona em centros mais informados, como são os centros urbanos e periurbanos da província de Maputo. A Matola hoje é o maior centro urbano de Moçambique. Uma parte da migração aqui na zona de Maputo verifica-se exatamente do êxodo da população da chamada cidade de Maputo para as zonas limítrofes que, em termos de território, já são abrangidas pela província de Maputo e já não são cidade de Maputo. Portanto, quando muitas vezes se diz que não houve muito interesse da cidade de Maputo em se recensear, eu penso que uma parte também deriva deste êxodo da população para outros distritos que hoje estão incorporados na província de Maputo. Eleições internas da Frelimo, o fenômeno Araújo continua a fazer furor. Ele é o cabeça de lista para Zambésia. Não é uma surpresa. Sempre vaticinamos que o próximo degrau de Manuel Araújo seria chegar a governador da província da Zambésia, com a sua veia populista. Não me admiraria se ele conseguisse esses intentos, e será muito difícil para a Frelimo contrariar a Renamo na província da Zambésia, mais porque também a Frelimo, e não é só na Zambésia, a Frelimo tem alguns problemas de militância e de liderança das suas militâncias em províncias, digamos, complicadas, como Sofala, como Zambésia e como Nampula. Ou seja, a Frelimo está a encontrar dificuldades em ter listas sólidas, cabeças de lista sólidos e próprias campanhas eleitorais com figuras sólidas e coesas, em que muitas vezes a liderança que vem de Maputo não encontra a necessária correspondência com as lideranças locais. Não sei se o mesmo vai acontecer em províncias como Manica, Tete e Niassa, que são zonas também de influência sensível da Renamo, mas claramente nestas três províncias há problemas sensíveis. Não é por acaso que os chamados pesos pesados da Frelimo, incluindo o presidente do partido Frelimo, têm privilegiado estas três províncias no sentido de tentar providenciar uma liderança forte, mas eu duvido que consigam, porque há problemas de fundo que não se corrigem com camisetes e apitos e capulanas e bonezinhos. Há problemas muito mais profundos, há alianças e lealdades que são muito mais profundas do que simples campanhas com DJs e música e camisetes e cometes e beberetes. A Frelimo não vai lá, e por isso muitas vezes que é importante a questão da fraude. Vimos nas autárquicas como foi fundamental a fraude em Nampula, a fraude na Zambésia, a fraude em Sofala e também os contestados resultados de Moatize. Elias Dhlakama, falava-se muito dele para Sofala, não foi desta. O atual líder do grupo da Renamo na Assembleia Municipal, Noé Marimbique, é que vai avançar.
Eu penso que isto são aquelas decisões de manual da política e de manuais de liderança. Uma pessoa não pode oferecer de bandeja em nome da conciliação e em nome da inclusão, porque são palavras que pertencem ao dicionário do politicamente correto. Não vamos oferecer aos nossos adversários lugares de onde eles nos podem combater. Aliás, Samora Machel, que não andou nessas academias de ciência política, costumava dizer que com o poder não se brinca. Ou seja, com o poder não se brinca significa nem no seu próprio partido não há essas coisas de inclusão e de conciliação e das várias forças e das várias tendências. O poder exerce e o poder exerce de mão com mão pesada. Sendo Ossuf Momad uma pessoa que tem como tradição o seu passado militar, tendo atrás de si um grande apoio que tem uma base regional e étnica, não me parece, e para já, que vá abrir mão dos poderes que tem, dos poderes que lhe são conferidos e dos poderes que ele pensa que deve exercer com vigor. E, portanto, mesmo a candidatura de Elias Dhlakama à presidência da RENAM, digamos que foi, podíamos dizer, ato de coragem ou foi um atrevimento. Neste tipo de partidos, incluindo no Partido Frelimo, as coisas não se fazem assim. Arranjam-se uns candidatos que é para decorar o ramalhete, mas são ou aqueles candidatos que desistem à boca das urnas, ou depois acabam de ter 3 votos, como já aconteceu nas primárias da Frelimo. Não há esses candidatos que quase que estiveram para ganhar, tipo o Luísa Diogo. Porquê tanto ódio destilado, vamos dizer, fofoquice, campanhas de escárnio e mal dizer contra a Luísa Diogo? Exatamente porque a Luísa Diogo é uma personalidade incómoda, porque não vinha da estrutura previamente estabelecida para concorrer, ou seja, para fazer o tal de ramalhete, para fazer este simulacro de democracia, e depois foi incómoda no sentido que não teve meia dúzia de votos, teve muitos votos, e não vamos inclusivamente falar de outros pormenores, nomeadamente as famosas compras de votos, os telemóveis, as fotografias do voto, as ATMs arrombadas nas noites da votação, enfim, toda uma série de episódios rocambolescos que aconteceram. Ora, Elias Dhlakama encaixa-se a papel químico nesta situação. Ele não era suposto de ser este candidato. Ele devia ser o Picardo, portanto, ficar ali por 6 votos, ou o Manuel Bissou. Ora, um candidato que teve aqueles votos, quando se questiona, inclusivamente, do alinhamento que foi feito das delegações ao Congresso da Zambésia e Nampula, que foram determinantes na vitória do Ossuf. Claro que Elias Dhlakama é incómodo e, portanto, sendo incómodo, não pode ter, para já, grande visibilidade, porque isto pode causar problemas a um líder que claramente precisa de se afirmar e não precisa de ter estorvos à sua volta que lhe tirem o eventual brilho que um líder deve ter. Muito rapidamente, falando, Leão, vamos lá olhar um pouco para este fundo soberano, mas muito rápido mesmo, porque é um tema que vamos debater num outro programa. O anúncio final da decisão de investimento pela Nadar, que lidera as operações na área
na área 1, que Moçambique pode encaixar uma receita de 2,1 mil milhões de dólares, voltou a acelerar este debate sobre o Fundo Soberano. Recentemente, nas suas jornadas científicas, o Banco de Moçambique discutiu este tema. Mateus Magala, antigo PCA, que era o orador principal e agora é vice-presidente do Banco Africano para o Desenvolvimento, defendeu que o Fundo Soberano de Riqueza devia ter um foco de financiamento direcionado para o setor das infraestruturas. Muito rápido, Fernando Lima, como é que se posiciona em todo este debate sobre o Fundo Soberano de Riqueza? Bem, em primeiro lugar, eu acho que o Fundo Soberano poderia começar já a dar os seus primeiros passos. Sabermos claramente o que é o fundo, para que é o fundo, quem constitui o fundo, quem faz a gestão do fundo. E nestes aspectos, me parece importante que o fundo tivesse uma gestão independente. Uma gestão independente que correspondesse aos objetivos definidos para o fundo. Ou seja, o Fundo Soberano não pode ser um saco azul. Vejamos, tipo Angola. Vejamos o caso de Angola e vejamos o caso de Timor-Leste. Timor-Leste pela positiva e Angola pela negativa. A partir daí, parece-me uma questão semântica se o fundo deve ser criado quando chegarem os primeiros rendimentos do gás. Afinal, uma transação entre a Companhia Nacional de Petróleo da China e a Eni não trouxe mais-valias para Moçambique. Será que as mais-valias devem ir todas para tapar o buraco do Orçamento de Estado ou uma parte serve para o Fundo Soberano? Não para pagar salários milionários aos elementos do board do Fundo Soberano, mas exatamente para começar a dar quilometragem a um fundo desta natureza que tem que atuar no território moçambicano, no espectro nacional, mas também no espectro internacional, porque os rendimentos devidos a este fundo têm que fazer com que ele ultrapasse claramente as fronteiras moçambicanas. Portanto, quer parecer que o segredo está aí. Fazer estes conselhos de administração, que são sempre as mesmas pessoas, são sempre do Partido Frelimo, mesmo que não tenha o cartão à vista, sabemos que está no bolso de trás, não vamos a nenhum lado. Fazer conselhos de administração do Fundo Soberano, que é constituído por uma série de incompetentes, de pessoas que nunca vimos nada de assinalável que estas pessoas fizeram. Isto é meio caminho andado para a asneira e para repetirmos erros que foram cometidos neste país no passado. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos para a acusação do Ministério Público, no caso relacionado com as dívidas ocultas. Também olhamos para a RENAM, os cabeças de listas para governadores e também a candidatura de Ossufo Momad, e terminamos com o tema sobre o Fundo Soberano. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.